Não furtarás. O oitavo mandamento ele está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e faz parte do decálogo, que a gente vem estudando, a gente vem conversando sobre os mandamentos. Chegamos ao oitavo, que é o não furtarás. É muito interessante que não furtarás, furtar é o quê? Tomar algo que não pertence a você. A palavra hebraica furtar, ela significa literalmente levar algo de alguém por descrição. É você pegar sem a pessoa ver. Nos dias de hoje, furtar se tornou uma coisa, vamos dizer, banal, porque se atribui muito o ato de furtar como algo recriminado pela sociedade, mas que não é apontado em muitas situações como um crime de uma forma direta. Como assim, irmão? Não estou entendendo. Muitas vezes nós somos furtados, roubados, de uma forma que é criminalmente punível, mas também é socialmente aceitável. Como assim? Empregadores roubam empregados com horas de trabalho não pagas. Cartões de crédito nos roubam, nos furtam através de juros absurdos, extorsivos. Produtos são vendidos com valores acima do preço. Isso é furtar, isso é roubar, isso é enganar. O ato de furtar é o ato de enganar, pela descrição, não de forma descarada. Quando muitas vezes também é de forma descarada, nós sabemos. Fraude de seguro, roubo de propriedade intelectual, violação de direitos autorais, duplicação ilegal de músicas e vídeos, discriminação não, mas vamos dizer, propagação de livros através de via PDF, e muitas vezes o autor não permite, você está furtando o direito de alguém, direitos autorais. Então, o não furtarás, ele vai se estender a muitas coisas do que simplesmente você surrupiar uma carteira, um celular de alguém de uma forma que a pessoa não viu. Como a gente vem relatando anteriormente, os 10 mandamentos ele possui um caráter muito mais profundo, muito mais complexo do que simplesmente a sua palavra e o seu significado propriamente dito. Quando nós furtamos algo de alguém, quando somos surpreendidos furtando, quando somos surpreendidos enganando da forma mais sutil que seja, nós estamos negando uma coisa muito importante que Deus nos prometeu. Nós estamos simplesmente quebrando a confiança de que Deus é capaz de nos prover tudo. Nós estamos simplesmente quebrando a confiança na falta da provisão divina. O não roubar, o não furtar é um exercício prático da fé na providência divina. É o exercício de crermos que Deus vai nos prover tudo, que não é necessário eu ter o meu próprio negócio e roubar em cima de juros, não é necessário eu roubar de um funcionário meu horas de trabalho e pagar menos, não é necessário eu enganar para adquirir vantagem lícita sobre alguém. A segunda maneira de roubar é um pecado contra Deus porque ele providenciou tudo para aquela pessoa que você está roubando. Quando você muitas vezes, quando o oitavo mandamento vai nos dizer para a gente não furtar, no momento em que furtamos algo de alguém, no momento em que surrupiamos de forma discreta algo de alguém, a gente está tirando desse alguém o direito de gozar aquilo que Deus lhe deu como providência divina. Então, no ato de furtar de alguém, você está roubando daquela pessoa o direito de usufruir o que Deus deu a ela. Nós não temos o direito de tomar para nós o que Deus deu para outro. Nós não temos direito de tirar proveito de algo para a nossa vida, quando na verdade essa outra coisa foi dada para alguém, não para você. Você tem que confiar na providência divina e esperar que Deus também vai suprir as suas necessidades. Ainda não furtar, ele vai falar sobre a questão dos jogos de azar. Por que jogos de azar é pecado? Porque quando a Bíblia vai falar sobre a questão da mordomia cuidadosa, os jogos de azar vai exigir um abandono imprudente. A Bíblia vai condenar a cobiça e o materialismo. Na hora em que você joga R$3 para ganhar 3 milhões e você, por sorte, vamos dizer assim, chega a ganhar esses 3 milhões, é pecado, entre aspas, é errado, porque você está ganhando um valor que você não lutou por ele. Você está ganhando o dinheiro dos outros. Você está ganhando um dinheiro pelo qual você não trabalhou por ele. A Bíblia manda que nós vivamos do dinheiro do nosso próprio trabalho, do soldo, que nos contenhamos com o nosso soldo, com aquilo que Deus nos garante. Porque a palavra de Deus nos garante que não faltará pão, não faltará água na mesa daquele que me buscar, naquele que confiar na minha providência. O livro de Provérbios vai dizer que a preguiça leva à pobreza, mas a única causa da pobreza não é apenas a preguiça, mas também nos leva à tentação de roubar. Uma maneira óbvia de evitar a tentação é trabalhar para ganhar honestamente o seu, com o objetivo de se tornar independente financeiramente. A Bíblia vai dizer, no livro de Tessalonicenses, eu anotei aqui, que diz o seguinte: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com que
fazendo com as mãos com o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Efésios 4:28 também vai falar sobre isso. Então, a preguiça leva muitas vezes você a furtar porque você se sente necessidade, mas também não sente coragem para trabalhar. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes vai falar sobre vai ter com formiga o preguiçoso. Mas se você lutar e trabalhar por aquilo que você precisa e necessita, não vai ser necessário você furtar algo de alguém. Você tirar o direito de alguém de usar algo que foi dado para ele e não para você. Toda violação dos 10 mandamentos que nós já estamos falando em alguns vídeos anteriores, depois os irmãos procurem assistir, e os amigos, ele viola de forma clássica e explícita o 8º mandamento. Porque você rouba, você furta de uma forma ou de outra quando você quebra os outros mandamentos. Curvar-se a ídolos é roubar de Deus a sua adoração. Profanar o sábado é roubar de Deus o seu dia santo, o dia de descanso. Assassinar é roubar a vida de alguém. Adulterar é roubar a pureza. Mentir é roubar a verdade. O verdadeiro roubo é o que todo pecado que cometemos desonra a Deus. Assim, roubar-lhe a glória de Deus é roubar a vida que Ele nos dá. O Evangelho de Deus vai nos ensinar que somos culpados e que precisamos do Evangelho. Nós somos rebeldes, nós somos filhos do pecado, mas pela misericórdia de Deus que se cumpriu ali na cruz do Calvário, naquele dia, no Gólgota, Ele nos deu a oportunidade de voltarmos atrás e refazer os nossos passos. Então é importante a gente entender que no momento em que você faz algo que quebra qualquer um dos 10 mandamentos, ou no momento em que você busca para você algo de facilidade que acaba prejudicando indiretamente um amigo seu, alguém que você não conhece, você está furtando, você está quebrando o 8º mandamento. É um fato bem conhecido que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Mas no que diz respeito à justiça de Deus, havia na verdade 3 ladrões crucificados ali. 2 que morreram pelos seus crimes, e aquele que levou sobre si os nossos pecados. 2 eram culpados, 1 era inocente. Para a sociedade que estava ali ao redor, eram 3 ladrões. Eram 3 profanos das leis religiosas daquele período. Mas Cristo se passou por isso para que eu e você tivesse a oportunidade de não mais furtar, de não mais quebrar os mandamentos, de não mais pecar, que se cairmos, que é natural do homem eu cair, mas o levantar é de Deus, possamos adquirir perdão, possamos adquirir um conforto e entender que Deus é por mim e é por você. Então não furtarás, mas é muito mais do que surrupiar 1% de juros aqui, ou colocar o seu carro numa garagem, uma vaga de garagem que é para deficiente, você não sendo deficiente, você está furtando o direito de alguém que precisa daquela vaga. Quando você fura uma fila do supermercado, fingindo algum problema para poder ganhar tempo, espaço, você está furtando de forma descritiva, com discrição, o direito de alguém. Quando você passa por um semáforo vermelho, você está furtando o direito de alguém que deveria estar no verde, passando, podendo sim, até provocar um acidente. Quando você deixa de favorecer um irmão em um negócio, uma forma que você possa ajudá-lo, você está furtando o direito daquele irmão a receber bênçãos do Senhor. Então é muito mais profundo, como eu falei em vídeos anteriores, os 10 mandamentos, eles têm as suas causas exteriores e interiores. Importante salientar que Deus, Ele sonda o coração. Deus sonda são as intenções do coração. Então não furtar vai muito mais do que simplesmente pegar sem ninguém ver. Não furtar vai muito mais do que simplesmente tomar para si algo que talvez não prejudique ninguém. Mas no momento em que você pratica isso, você furta da verdade, você mente e você desonra a Deus. E você desonra a providência divina que Deus pode lhe dar, talvez muito mais do que aquilo que você pegou ou do que aquilo que você acha que ganhou. Então, meus amigos e irmãos, que possamos entender que os 10 mandamentos nos levam a refletir sobre nossas atitudes. Que o não furtarás nos leva a refletir sobre até o que falamos, sobre o que pensamos e sobre como agimos. E que possamos nos arrepender e que a partir de hoje se precaver e estar atencioso aos nossos atos, à nossa fala, ao nosso modo de pensar, porque Deus sonda o coração do homem. Que Deus vos abençoe. Até mais.